Olá, me chamo Brenda, sou mãe por adoção, tenho duas filhas, a Heloísa e a Eduarda. Desde a minha adolescência, desde a minha infância, né, assim, mais nova, lá para uns 14, 15 anos, eu sempre falei que um dia teria 3 filhos, né, então sempre foi algo que fez parte de mim. E essa questão, assim, de os filhos virem pela via da adoção, né, também sempre foi algo que fez parte. Eu costumava dizer que eu ia ter 2 filhos biológicos e um seria pela via da adoção. Então, nunca foi um plano B, sempre foi um plano, fazia parte do plano A desde o começo. Quando o diagnóstico chegou pra gente, a gente sofreu muito com a notícia, né? Porque a gente sempre quis, filhos por adoção sempre foi o plano, mas a gente também queria filhos biológicos, né? E essa notícia, ela veio trazendo muita dor, muito sofrimento, tanto para o meu esposo quanto para mim, mas principalmente para mim, por pensar que já não poderia mais gerar. Né? O médico dizer para você que é impossível, que não tem jeito, são palavras muito dolorosas, né? De você olhar assim e saber que com as suas mãos você não consegue caminhar. Todo o processo que a gente fez de exames, de diagnósticos, de tentar outras formas, né? De buscar tratamentos, que a gente fez muitos tratamentos e no fim a resposta será a mesma, né? Que é impossível, que não vai acontecer. Foi para nos amadurecer, nos fortalecer, para nos preparar para o momento que a gente vive hoje. Antes da gente entrar no sistema do SNA, né, a gente queria fazer aquela famosa adoção à brasileira, que chama. Na época a gente tinha pouco conhecimento sobre isso, então a gente não tinha noção de que não era legalizado. Teve dos momentos que foi um dos momentos mais marcantes para a gente, porque foi um dos mais dolorosos, né? A mãe falou que queria dar, era um menininho, a gente preparou o quarto, a gente fez o berço do zero, meu marido é marceneiro, então nós construímos com as próprias mãos o berço do bebê. E quando ele nasceu, ela desistiu, ela olhou para o bebê e quis ficar com a criança. Então foi um momento assim que a gente desabou. Eu lembro da gente ter sofrido muito com essa decisão, né? Com esse acontecimento. Então, depois disso, foi que de tantas dores, né, porque essa não foi uma das mais fortes, mas tiveram outras. Depois disso, foi que a gente decidiu entrar para o sistema mesmo, dentro do sistema do SNA. O período que a gente ficou em espera, né, ele foi necessário até mesmo para mudar a nossa forma de enxergar a adoção. A gente sempre viu a adoção assim, mais como algo para adotar um nenenzinho, né, pegar um bebezinho e criar e ver ele crescer. Mas nesse período o Senhor veio nos moldando e nos forjando e abrindo a nossa visão, expandiu a nossa visão para que a gente enxergasse além disso. Foi quando a gente de fato mergulhou no mundo da adoção e viu a necessidade de crianças maiores, né? E a gente decidiu partir para a adoção tardia. É algo extremamente burocrático, mas necessário. E só depois que a gente vivenciou o processo de adoção com as minhas filhas, a gente viu tanto que é necessário. Traz uma burocracia, traz um transtorno para a gente, mas traz segurança para eles. E é por isso que é tão necessário, porque protege demais as crianças e é necessário proteger. Diante de tudo que uma criança dentro de um sistema, dentro de um abrigo, vive, essa proteção ela é extremamente necessária. E na adoção tardia, a gente precisou desse tempo, né? Porque você precisa se preparar, precisa preparar o seu psicológico, você precisa entender os seus limites, né? Porque não é um bebezinho que vem como uma folha em branco e você consegue escrever, até porque na adoção nenhum bebê vem com a folha em branco. Antes mesmo dele chegar até você, ele tem uma história, né? Ele viveu uma trajetória, mesmo o nenenzinho e tão novo, tem toda uma trajetória ali que aquela criança viveu até chegar a você. Imagine crianças maiores, né? Como foi o caso das minhas filhas, que a minha filha caçula chegou para mim com 10 anos e a minha filha mais velha com 11. Então elas já tinham uma história, elas tinham vivido coisas demais, coisas até além do que a idade delas deveria viver, né? E o Senhor nos moldou, nos forjou e trabalhou em nós para que a gente abrisse o coração e conseguisse amar uma criança maior. Nosso primeiro encontro, as minhas filhas já me chamaram de mãe, desde o primeiro encontro, mas teve algo assim que me fez me sentir mãe delas, que foi um momento em que elas trouxeram um presente para mim
E era um envelope bem amassadinho, como se já tivesse muitos dias que estava guardado lá. E aí a minha caçula chegou e me entregou, e quando eu abri, era um porta-retrato escrito Love e com uma fotinha das duas no porta-retrato. E aí ela pegou e me falou que no Dia das Mães na escola, todas as criancinhas ganharam um daquele para entregar, né, para suas mães. E na hora da saída, todas as crianças estavam entregando para suas mães, e naquele dia ela voltou pro abrigo chorando, porque ela não tinha uma mãe para entregar o porta-retrato, ela não tinha uma mãe para entregar a lembrancinha. E ela virou para mim e disse: mas agora eu tenho. E me entregou o porta-retrato, e foi um dos momentos mais lindos que a gente já teve juntos. Foi no nosso primeiro encontro, quando ela me fez entender que eu era a mãe dela, com esse gesto tão pequeno. O maior medo que eu tinha nesse processo, exatamente por elas já terem vindo maiorzinhas, né, foi não dar conta. Quando alguém olha para uma pessoa com duas filhas já grandes, né, acha que a pessoa sabe de tudo ou que tem experiência, mas não parece, mas eu sou mãe de primeira viagem. Então tinha muitos momentos que eu não sabia o que estava fazendo e não sabia se o que eu estava fazendo estava certo. Então meu maior medo foi não dar conta, não conseguir lidar com as demandas que as minhas filhas trouxeram para mim. E um dos maiores desafios que eu encontrei para maternar na via da adoção, né, por adoção tardia, foi ensinar as minhas filhas a serem filhas enquanto eu aprendia a ser mãe. No momento em que eu estava ali aprendendo a ser mãe, aprendendo como lidar com a maternidade, eu também estava tendo que ensinar elas a serem filhas, porque elas não tiveram essa oportunidade de ser filha. Então foi um dos maiores desafios assim que eu encontrei na minha maternidade, e até hoje ainda. E existiram pequenas coisas na adoção com as minhas filhas que me fez ver: opa, eu sou mãe, sabe? A primeira vez que elas adoeceram, que eu passei a noite toda deitada do lado da minha filha, e a única forma que ela se acalmava era quando eu colocava ela aqui. Então naquele momento ali, eu vi: nossa, eu sou um colo que acolhe. E quando você percebe que você é um colo que acolhe, você reafirma a maternidade em si mesmo. Então foi aos poucos, foi gradativo, não foi da noite para o dia que eu me tornei a mãe das minhas filhas. Eu tive que aprender a ser. Eu tive que aprender quais são os limites delas, aprender a acolher as dores delas, a acolher os momentos de explosão delas, porque na adoção tem também, não é só flores, a gente não vai ter só uma criança perfeitinha ali sempre, né? A gente tem que acolher tudo. Todos os momentos desafiadores, os momentos de alegria, os momentos que elas são gentis, e também os momentos que elas explodem. E na maternidade, assim, ela veio para mim aos poucos e veio com esses detalhes. Igual quando a minha filha pegava o ursinho dela e jogava para longe da cama só para mim poder pegar. E ela falava assim: mamãe, pega meu ursinho para mim. Então, nos momentos em que elas iam deitar e falavam: mamãe, conta a historinha para mim. Um dos momentos assim que mais me emocionou com as minhas filhas, né, que fez reafirmar essa maternidade na minha vida e ver que foi Deus que trouxe essa maternidade para mim, foi um dia que a minha filha me contou que ela viu todos os pais buscando no fim do ano seus coleguinhas na escola, e ela voltou para o abrigo chorando, né? Porque não tinha pai nem mãe para buscar ela. E aí nesse dia ela não conhecia Deus, ela não sabia quem era Deus, mas ela entrou no quartinho dela no abrigo e ajoelhou e orou chorando para Deus e falou assim: Deus, se o Senhor existe, me dá uma família. E a primeira vez que a gente foi buscar a minha filha na escola, ela se emocionou, porque ela lembrou dessa oração que ela havia feito para o Senhor, né? E pra gente foi assim, é um detalhe pequeno, mas foi algo grandioso, porque mostrou que foi o próprio Deus quem nos separou, porque depois daquela oração que ela fez, algumas semanas depois, ela soube que tinha uma família querendo adotar ela. O meu relacionamento com Cristo ficou mais íntimo, mais próximo, por entender que o Senhor, Ele me adotou e me quis na família dele de propósito, foi intencional. Então, o amor na adoção, ele é isso, é um amor intencional, um amor de propósito. Você escolhe, assim como o Senhor escolheu me ter na família dele, eu escolhi ter as minhas filhas na minha família, formar uma família com elas, na verdade.
Eu sempre soube, né? Eu vejo o zelo do Senhor na vida das minhas filhas e eu percebo que o Senhor encontraria elas de uma forma ou de outra, mas Ele me presenteou, Ele me deu a dádiva de poder apresentar Cristo para elas. Então, elas aceitaram a Jesus em tempos diferentes, mas eu tive o privilégio de poder ser a pessoa que apresentou o Senhor para elas, que fez elas conhecerem a Cristo, né? Que explicou quem é Jesus para elas. Eu tive o privilégio, esses dias até, uma colega da minha mãe falou bem assim para ela, a sua filha não só adotou as duas meninas, né? Ela ganhou 2 almas para Cristo. Então eu digo que o Senhor me deu esse privilégio de ganhar o coração das minhas filhas para Ele. Inclusive esse amor de Cristo por mim foi o que me ajudou, né, no amor pelas minhas filhas, porque elas tiveram demandas, tiveram coisas como a questão da rejeição. Elas sofreram uma rejeição muito grande e isso trouxe uma dor muito grande para elas e eu precisei ser forte por elas, para ensinar a elas a serem amadas. E Cristo trouxe isso, fez com que elas entendessem que existe um amor muito maior, um plano muito maior para a vida delas do que o que elas viveram no passado. É claro que o que elas viveram no passado importa, porque trouxe dor, né? Trouxe dificuldades para elas, mas trazer Cristo para a vida delas e mostrar para elas que o amor do Senhor, ele é maior do que tudo e ajuda a gente a superar. A Bíblia sempre traz muitos casos de adoção, como a adoção de Esté, por exemplo, né? Mardoqueu era primo de Esté, adotou Esté. E o propósito de Esté foi extraordinário, ela não foi simplesmente adotada por Mardoqueu, mas ela foi direcionada e guiada para um propósito maior, que foi salvar o seu povo. Então, a gente entende que existe um propósito de Deus na adoção. E nas igrejas a gente prega muito sobre a adoção de Cristo por nós, né? Mas a gente esquece de Tiago 1:27, que fala que a verdadeira fé é adotar os órfãos, é cuidar dos órfãos. E quando Jesus veio à Terra, ele diz que as coisas que ele fez, nós faremos ainda maiores. Então, às vezes a gente negligencia um pouco essa fé. E a fé inteira ela é baseada nisso, né? A nossa fé inteira ela é baseada exatamente, tudo que nós pregamos é baseado nisso. É baseado na graça, é baseado na adoção de Deus por nós, é baseado no sacrifício de Jesus na cruz. O plano perfeito é baseado na adoção. Então, como é que toda a nossa fé é baseada na adoção? Nós pregamos sobre isso, nós ministramos tudo isso nos púlpitos, nas igrejas, mas nós não vivemos isso na prática. Para uma mãe que está vivendo um momento de espera, seja pela via biológica, seja pela via da adoção, o que eu tenho para te falar é: alinha os seus planos com os planos de Deus. Porque às vezes a gente faz os nossos planos, mas Deus tem os dele. E abrir mão dos nossos planos sempre vai ser difícil, sempre vai ser doloroso, mas também vai ser extraordinário quando você se permitir viver os planos de Deus ao invés de os seus próprios planos. E para as pessoas que desejam adotar, né? Às vezes eu até recebo lá no meu Instagram muita gente falando: eu também quero adotar. Ou algumas pessoas têm essa vontade, têm esse desejo, mas será que é de Deus? Em Tiago 1:27 vai dizer que a verdadeira fé é acolher os órfãos, né? E cuidar das viúvas. Então, se você quer saber se é de Deus, o Senhor ele tem prazer na família, seja ela pela via biológica ou pela via da adoção. Então, se o teu coração está nesse intuito de dar uma criança um lar, de ofertar a uma criança uma família e dar a ela a chance que ela não teve de crescer pertencendo a algo ou a alguém, o seu coração já está no caminho certo, já está no objetivo certo. Então, mergulha nisso, mergulha nesse universo, pesquisa sobre a adoção, busca saber um pouco mais, até mesmo para poder te ajudar a entender os seus limites. Assim você vai conseguir entender se você quer adotar um bebezinho ou se você tem possibilidade de abrir o seu coração para crianças maiores. Porque hoje, atualmente, no nosso país, existem crianças que crescem em um abrigo sem expectativa de vida, onde quando faz 18 anos,
elas não sabem para onde vão, nem o que vão fazer da vida, não pertencem a ninguém, não têm ninguém para cuidar. E nós não somos ilhas, nós somos seres sociáveis, nós fomos feitos para viver em grupo, para viver uns com os outros. E as crianças que vivem no abrigo, elas não têm essa expectativa. E às vezes, na maioria das vezes, não são nenéns. São crianças de 8, de 10, de 12, de 17 anos, que não sabem o que vai ser da vida deles um dia quando crescer. Eu não lembro agora o versículo certinho, mas ele fala que ainda que uma árvore cortada ao cheiro das águas, ela novamente crescerá, né? Novamente virá os seus renovos. Esse versículo, ele nos fortaleceu porque quando nós recebemos um diagnóstico de infertilidade, né? Eu lembro até hoje, e as palavras mais duras que a gente ouviu do médico foi fraco e defeituoso. E foi uma das palavras que nos trouxe maior dor. E naquele momento ali parecia que a nossa árvore de esperança havia sido cortada. Mas Jesus é a água que traz vida, e Ele traz vida eterna, Ele traz plenitude para as nossas vidas, e ao cheiro das águas, a nossa esperança cresceu, ela floresceu, e hoje eu sou mãe de 2 meninas lindas, e elas são a minha alegria, e eu não imagino a minha vida sem elas. E não foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu planejei, mas foi da forma perfeita e genuína que o Senhor fez.